Olá, meu irmão, minha irmã. Eu quero fazer um convite muito especial para você. No próximo dia 31 de outubro, próximo domingo, nossa igreja terá momentos muito especiais. Às 9 horas da manhã, presencialmente, teremos o nosso culto de gratidão a Deus pelos 504 anos da Reforma Protestante. E logo a seguir, nós teremos o retorno da nossa escola bíblica dominical presencialmente. A pedido do pastor Fernando, eu vou trazer uma lição especial sobre a história da Reforma Protestante, trazendo um pouco daquilo que eu tenho compartilhado com meus alunos no seminário como historiador. À noite, às 18 horas, nós também teremos uma programação especial. E nessa programação você vai ter a oportunidade de perguntar. Como vai ser gravado antecipadamente, é importante que você envie as perguntas sobre a Reforma Protestante, qualquer dúvida que você tiver, hoje, pelo chat aí do nosso YouTube, o chat da nossa aula que está sendo veiculada, que está sendo lançada hoje, né, que você está assistindo hoje. Se não, pelo chat, nos comentários. Você também pode fazer suas perguntas pelo grupo de comunhão da igreja. As perguntas que foram colocadas ainda hoje no grupo de comunhão da igreja, ou no chat, ou nos comentários, vão ser recebidas pela nossa equipe. Durante a semana eu vou me preparar, ler sua pergunta, responder e assim, no próximo domingo, nessa programação especial, a nossa aula de escola dominical da noite, ela vai ser uma aula a partir das perguntas feitas pelos irmãos. Conto com você. Próximo domingo, dia 31 de outubro, 9 horas da manhã, nós temos o nosso culto matutino presencialmente e logo após o culto, o retorno da nossa escola bíblica dominical presencialmente. E à noite nós vamos ter também uma programação especial referente à Reforma Protestante. Conto com a sua presença, saudade de você, vai ser uma bênção nós podermos nos rever novamente. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Nesse primeiro momento devocional, momento de louvor e adoração, eu quero convidar você a cantar uma antiga canção que nos fala do nome tão doce, tão suave, tão precioso de Cristo Jesus. Cante comigo, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, o meu sofrer, pois de paz, Jesus, Ele inunda de paz o nosso ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, e doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nos rendemos ao Senhor e à tua santa e rica palavra. Adorado seja Jesus, o nosso Redentor. Nele confiamos, nele descansamos. Somos dele. Em nome dele oramos. Amém, Senhor. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 18. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 18. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o princípio, primogênito, o primeiro filho de entre os mortos, para que em todas as coisas ele tivesse a primazia. Ele. Já há 2 estudos temos tratado sobre a cristologia, a doutrina da pessoa e da obra de Cristo Jesus. E neste estudo de hoje eu gostaria de começar perguntando qual o lugar de Jesus Cristo na nossa fé. E quando falo do lugar de Jesus em nossa fé, não pergunto somente no que se refere à enciclopédia teológica, em um sentido de fé que abrange a todo o conteúdo de nossa fé, o conteúdo de nossa crença, o conteúdo de nossa doutrina, mas qual é o lugar de Jesus na nossa fé, na nossa existência, na nossa crença, no nosso confiar. No livro de Atos dos Apóstolos temos uma pequena referência muito curiosa e importante que eu convido você a ler comigo. No livro de Atos, no capítulo 11, no verso 26, lá no final do verso 26, temos o seguinte registro: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, ou pequenos cristos. Como os cristãos eram chamados antes disso? Como hoje nós somos chamados? Naquele momento, em Antioquia, nossos primeiros irmãos foram chamados cristãos. Como somos chamados hoje? Quando olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, percebemos como eles eram chamados. Logo no início são chamados de discípulos. Em Atos capítulo 9, verso 2, lemos que eles são chamados os do caminho. Precisamos entender que quando falamos, em geral, nós temos referências de como chamar as pessoas. Nós nos referenciamos às pessoas a partir de algo que possa ser identificado nelas. É interessante que no decorrer dos séculos, os cristãos
passaram a ser chamados de crentes e, pelo menos desde o século XVI, de evangélicos ou mesmo protestantes. Há uma grande variedade de formas, de designações. E claro, essas designações, elas são históricas, contextuais, elas variam, elas têm as suas origens, elas têm os seus motivos. As pessoas nos chamam da forma como nos identificam. As palavras e nomes que melhor se identificam a forma como nós nos apresentamos. Nesse texto de Atos, os nossos irmãos são chamados de cristãos, porque falavam muito a respeito de Cristo, porque Cristo era o centro da sua fé, porque Cristo era o centro da sua pregação, porque o melhor termo para identificá-los, para além de discípulos, para além de aqueles que pertenciam ao caminho, era cristãos. E hoje? Será que Cristo continua a ser o centro da nossa fé? Será que Ele continua a ser o centro da nossa pregação? Estamos no mês de outubro e um dos temas recorrentes desse mês em que gravamos a aula de hoje, esse estudo de hoje, é justamente a Reforma Protestante. E um dos pontos, um dos pilares da Reforma foi o lema Solus Christus, somente Cristo. Esse lema, essa expressão, somente Cristo, era usada em contraposição ao catolicismo romano para afirmar que a salvação acontece somente por meio de Cristo. A salvação é doada do perdão, é doação do perdão por meio de Cristo. Nossos pecados são perdoados por Deus, o Pai, com base unicamente no sacrifício que foi oferecido por Jesus Cristo na cruz. A expressão somente Cristo afirma a centralidade e a mediação única de Cristo na reconciliação dos pecadores com Deus Santo, Criador e sustentador de todas as coisas. Uma das confissões de fé mais conhecidas em todo o mundo, uma das confissões protestantes de tradição reformada, calvinista, e a confissão adotada no Brasil, por exemplo, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, coloca no seu capítulo 7, lá no seu primeiro inciso, essa questão a respeito de Jesus da seguinte forma. E diz a confissão: aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, santificado e glorificado. Cristo é o Filho unigênito de Deus, o mediador entre Deus e os homens. As Escrituras ensinam que Cristo, este mediador, é tanto humano quanto divino. Atanásio de Alexandria afirmou ser necessário que o Salvador fosse totalmente humano, porque somente um homem poderia levar sobre si o pecado dos homens. Tanto quanto também era necessário que ele fosse totalmente divino, porque somente Deus poderia pagar pelos pecados dos homens de todas as épocas. Cristo é o Deus bendito que veio até nós encarnado como homem. Lemos sobre isso em Romanos capítulo 9, verso 5, na Epístola aos Hebreus no capítulo 1, no verso 8, no Evangelho de João no capítulo 1, no verso 18, Tito capítulo 2, verso 13, 2 Pedro capítulo 1, verso 1 e Atos capítulo 20, verso 28. Além desses textos que acabei de mencionar, a divindade de Cristo é atestada de várias maneiras na palavra de Deus. Pelo menos 16 nomes divinos são atribuídos a Ele, entre eles o título Filho de Deus, Senhor e o próprio título Deus. Atributos divinos são aplicados a Jesus como a onipotência, a onisciência, a onipresença, a eternidade, a pré-existência e a divindade. Ele realiza funções divinas porque Ele é Criador, porque Ele pode perdoar pecados, porque Ele ressuscita mortos, porque Ele é justo juiz. Ele integra uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele aceitou ser adorado pelas pessoas.
Suas próprias reivindicações de divindade estão atestadas nos evangelhos. E Jesus teve um nascimento virginal. Nasceu de uma virgem, conforme lemos em Mateus capítulo 1, verso 23. O que é um mediador? Um mediador é aquele que aproxima as partes que não se comunicam. A comunicação entre Deus e o homem foi quebrada pelo pecado da humanidade. E Cristo realizou a reconciliação por meio da sua morte substitutiva na cruz, satisfazendo a ira santa de Deus contra o pecado e assim redimindo o pecador da sua pena de condenação. Jesus assumiu sobre si a nossa pena e carregou a condenação que deveria ser nossa. O derramamento do seu sangue sacrificial promoveu a paz entre nós e Deus. De fato, todos nós sabemos qual foi o preço dos nossos pecados. O sangue de Cristo derramado na cruz foi o sangue dele e de ninguém mais. Somente Cristo. Então, somente Cristo. Quando falamos de Jesus como homem, como Deus, e vamos aprofundar em outras aulas esse tema, mas o que queremos dizer? Havia necessidade dele ser Deus. No Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 38, nós lemos o seguinte: por que era indispensável que o mediador fosse Deus? E a resposta dada pelo Catecismo, à luz das Escrituras, é que para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair sob a ira infinita de Deus e o poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e ainda para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a esse povo o seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzir esse povo à salvação eterna. Assim, a partir dessa resposta do Catecismo podemos dizer, de forma sintética, resumida, que a deidade ou a divindade do Redentor ela era necessária. Por quê? Para que ele pudesse cumprir perfeitamente a lei. É impossível a qualquer homem cumprir a lei de Deus por si mesmo. Segundo, era necessário que ele fosse Deus para revelar o próprio Deus, para revelar a salvação de Deus aos homens. Em Cristo Jesus nós conhecemos o Pai. Em Cristo Jesus nós conhecemos o Pai e temos a salvação eterna. Em terceiro lugar, era necessário que Jesus fosse Deus, que o Redentor fosse Deus, para que ele derrotasse definitivamente a Satanás, tirando do seu domínio os pecadores escravizados. Também era necessário que o Redentor fosse Deus, para que conseguisse suportar o peso da culpa do pecado do seu povo, bem como a ira de Deus que cairia sobre ele, como um representante dos eleitos, e dessa forma ele conseguisse libertar aqueles que lhe pertenciam da maldição decorrente do não cumprimento da lei. Era necessário que o Redentor fosse Deus, para que pudesse se constituir num caminho perfeito e imaculado, conduzindo o homem a Deus. Essa obra ninguém poderia fazer, nenhum homem poderia fazer, nenhum dos filhos de Adão, nem mesmo um anjo. Era necessário que o Redentor fosse Deus, para que pudesse apresentar-se como sacrifício perfeito, para que aplicasse de forma eterna, definitiva, os méritos seus ao seu povo. Ao mesmo tempo, era necessário que ele fosse homem. Se era necessário que ele fosse Deus para cumprir perfeitamente a lei, para revelar Deus a sua salvação, para revelar Deus e a sua salvação, para que derrotasse definitivamente a Satanás, para que suportasse o peso da culpa do pecado, para que pudesse se constituir num caminho perfeito, para que pudesse se apresentar como sacrifício perfeito, era necessário que ele fosse também homem. E na pergunta 39 do Catecismo Maior de Westminster nós lemos, por que era indispensável que o mediador fosse homem? E assim responde o Catecismo, para poder soerguer a nossa natureza e possibilitar a obediência à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza e solidarizar-se com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Seguindo a mesma linha de pensamento, então, podemos, de forma resumida, dizer que a humanidade de Cristo era necessária para ser um exemplo humano perfeito para os seus discípulos.
Em segundo lugar, para que ele cumprisse o propósito de Deus para o homem em relação à sua criação. O homem, ao pecar, ele perdeu o domínio sobre a criação, mas Jesus Cristo demonstra em sua vida o domínio sobre a criação. Em terceiro lugar, era necessário que ele fosse o homem para representar genuinamente o seu povo, sendo o segundo Adão, por meio de quem Deus trata com os eleitos, tornando-se o único mediador entre Deus e os homens. Se Jesus veio salvar os homens, ele teria que se tornar homem, não um anjo. Em quarto lugar, era necessário que Deus se tornasse homem, e assim Jesus, o Redentor, mesmo sendo Deus, também fosse homem, para que pudesse estar sob a lei, debaixo da lei, para poder cumprir a lei em lugar de seu povo. Também era necessário que ele fosse homem para que pudesse arcar moral, física e espiritualmente com as consequências do pecado do seu povo, já que o pecado trouxe graves prejuízos para essas três áreas, tanto moralmente, quanto fisicamente, quanto espiritualmente. No entanto, ainda é necessário percebermos, raciocinarmos, refletirmos, que era necessário que ele fosse homem, e um homem sem pecado, para que pudesse se apresentar como uma oferta santa, uma oferta imaculada, uma oferta pura. E assim, ao pecar, ao morrer pelos pecadores, ao morrer sem pecar, ao não ter pecado, morreria inocente. Era necessário que ele fosse homem para simpatizar com os seus, já que, se tornando homem, sendo homem, Jesus esteve sujeito às mesmas tentações que eu e você. Era necessário que ele fosse homem para ser o padrão de nosso corpo redimido. A ressurreição de Cristo revela o padrão do nosso corpo redimido para todo sempre. Essas verdades, essas belezas a respeito da pessoa e da obra de Cristo, que é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, nos mostra que Ele deve ser o centro da nossa pregação, o centro das nossas vidas. Mas será que Ele continua a ser o centro da nossa pregação, o centro das nossas vidas, o centro da nossa existência? Eu quero caminhar com vocês falando de 4 dos títulos que foram citados aqui ao mencionarmos a Confissão de Fé de Westminster, títulos dados nas Escrituras, para nós entendermos um pouquinho da pessoa e da obra de Jesus, de forma que nós venhamos a perceber a ação desse Jesus nas nossas vidas. O primeiro título é o de mediador, um título que aparece em alguns textos bíblicos, como, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, em Hebreus, capítulo 8, verso 6, capítulo 9, verso 15, capítulo 12, verso 24. Atualmente, hoje, um mediador ele costuma ser entendido como aquele que é um árbitro numa disputa em duas partes, ou de várias partes, né? É o mediador. Né? Há cursos de mediação. A principal característica de um mediador, hoje, deve ser a neutralidade e imparcialidade. Mas o tipo de mediação realizada por Jesus não vai nesse sentido. Não. Jesus Cristo ele não pode ser entendido como um mediador imparcial ou neutro, porque Ele é Deus. E Ele se apresenta em nosso meio e atua para nos ajudar a que nós sejamos reconciliados com Deus, em certa maneira, em certo sentido, com Ele mesmo. A obra de Jesus não é uma obra de neutralidade, Ele tomou posição a nosso favor, por isso precisamos entender que Jesus Cristo é a pessoa por meio da qual nós temos acesso a Deus. Jesus é o mediador por ter realizado uma obra que nos reconcilia com Deus, que nos leva de volta a Deus, que nos pacifica com Deus, que resolve as nossas pendências com Deus. O segundo título é o profeta, e esse título está associado ao conteúdo do Antigo Testamento,
que era um profeta no Antigo Testamento? Qual era a razão de ser do profeta, a função principal do profeta? Atualmente a concepção mais difundida é de que os profetas são pessoas com capacidade para adivinhar o futuro ou para realizar milagres. É bem verdade que alguns profetas do Antigo Testamento falaram a respeito do futuro, predisseram o futuro, não adivinharam, predisseram por revelação divina. É diferente de adivinhar, que, por sinal, à luz das Escrituras é abominação. Esses profetas até fizeram milagres. Mas a maior característica dos profetas do Antigo Testamento é que eles pregavam em nome de Deus, falavam a palavra de Deus, anunciavam a mensagem de Deus e se apresentavam ao povo para proclamar: assim diz o Senhor. E nesse sentido, Jesus não é simplesmente mais um profeta, mais um curandeiro. Não, Jesus é o profeta. Em outras palavras, Jesus é o próprio Deus falando a nós. Ele é mediador, conciliador, reconciliador. Ele é profeta, ele é anunciador, ele é aquele que é o mensageiro vindo de Deus. Jesus é o sacerdote. No Antigo Testamento, esse é o terceiro título, os sacerdotes eram responsáveis pelos rituais e sacrifícios realizados no templo. Através desses rituais e sacrifícios ocorria a expiação dos pecados e as pessoas elas entravam em comunhão com Deus. Segundo o texto de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, Jesus é o sacerdote que se ofereceu a si mesmo em sacrifício. Olha que coisa! Jesus é o sacerdote que se ofereceu a si mesmo em sacrifício de uma vez por todas para que nós tenhamos o perdão de pecados e comunhão com Deus. Sacerdote que se oferece a si mesmo como sacrifício, para que tenhamos intimidade, comunhão, acesso, relação com Deus. Jesus é também o rei. No Antigo Testamento, o rei era o ungido, o rei era o escolhido por Deus, não simplesmente para ter poder, para ter autoridade, mas para dirigir o povo, para conduzir o povo, segundo a vontade de Deus, segundo a orientação de Deus, segundo os estatutos, as leis, os juízos de Deus, segundo os mandamentos de Deus. E nesse sentido, Jesus Cristo é o Rei. Como Rei, Ele nos conduz, Ele nos orienta, a fim de nós vivermos como um povo que faz a vontade de Deus. Jesus é mediador, reconciliador. Jesus é o profeta, é aquele que traz a mensagem de Deus. Ele é o sacerdote que nos dá comunhão com Deus. Jesus é o rei que nos faz viver conforme a vontade de Deus. Jesus é o cabeça da igreja e essa linguagem aparece no Novo Testamento e aponta para a união que existe entre Cristo e sua igreja. E é interessante as palavras de um comentarista bíblico que disse que pertencer à igreja significa pertencer à companhia dos que vão em marcha com Cristo, em direção à vinda do reino, quando Ele vai cumprir o propósito que Deus tem para toda a sua criação. Nós somos o corpo, Jesus Cristo é o cabeça. Nós vivemos em comunhão uns com os outros, tendo Cristo como cabeça. Ele é o nosso elo, Ele é o elemento que nos liga, que nos une. Poderíamos ainda citar o fato dele ser herdeiro, como diz a confissão de fé, no sentido de tomar posse de todas as coisas e com ele nós somos feitos co-herdeiros. Poderíamos citar o fato dele também ser juiz, justo juiz. Mas essas ideias, esses títulos ficam para um outro estudo, para uma outra aula. Eu quero usar esse momento para aplicar, para pensar, para refletir com você, a partir de algumas perguntas. Os cristãos de Antioquia foram identificados como cristãos por serem identificados com Cristo, por causa da mensagem de Cristo, porque eles pregavam Cristo, porque Cristo era o centro de suas vidas, o centro de sua pregação. O que é que podemos fazer para sermos identificados como cristãos hoje? Como a gente pode ter o benefício de ser identificado com Cristo, assim como os membros da igreja de Antioquia? O que é que tem ocupado o centro da nossa fé? Se temos tirado Jesus Cristo do centro, o que é que tem usurpado o lugar dele? Jesus Cristo é profeta, sacerdote e rei. Como é que você, meu querido, tem vivido concretamente à luz
desses títulos, da verdade de Jesus ser profeta, sacerdote e rei, o cabeça da igreja. Você tem recebido a palavra dele como autoridade para a sua vida. Você luta profeticamente contra o erro, percebendo o erro em si mesmo, e assim você também percebe o erro à sua volta, o erro no mundo que vive à sua volta, no mundo em que você vive, e assim você anuncia o evangelho do reino, o evangelho que chama o mundo a se arrepender e a se voltar para Jesus. Você tem investido na sua comunhão com Deus por meio de Jesus. Você tem estado diante de Deus em oração, em intercessão e ação de graças. Você tem sido submisso à vontade do Rei, você vive os valores do reino. Eu te chamo hoje, meu querido, agora, nesse momento, a reconhecer a soberania de Cristo sobre a sua vida, sobre o universo. Eu te convido a confessar Jesus publicamente como o único e suficiente Salvador da sua vida. Reconheça os ofícios de Cristo a seu favor. Ouça e obedeça a palavra. Confie no sacrifício de Cristo. Se aproxime em arrependimento sincero para confessar, para receber perdão e socorro em ocasiões oportunas. Submeta-se ao governo de Cristo e assim experimente a bondade da graça de Deus. Viva com esperança, meu querido, porque esse rei, ele vai voltar. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, que nós nos submetemos agora à Tua graça e à Tua misericórdia, te imploramos que as verdades que hoje estudamos, à luz de Tua palavra, façam morada em nosso coração e Jesus seja o primeiro em nossas vidas. Que Ele seja o tudo de nossas vidas. Que as nossas palavras, nossos pensamentos e sentimentos sejam agradáveis diante do Senhor por meio de Jesus. Que o Senhor olhe para nós e veja refletida em nós a imagem de Teu Filho. E assim, transformados, conformados à imagem de Jesus, nós possamos te agradar como Ele te agrada. Em nome dEle nós oramos no poder do Espírito Santo. Amém. Meu querido, minha querida, eu quero te convidar agora a cantar sobre esse Jesus, a cantar o nome precioso de Jesus. A Igreja Presbiteriana de Niterói tem dado continuidade ao seu ministério mesmo em meio à pandemia. Por isso também é um momento em que nós temos consagrado os nossos dízimos e ofertas, ainda que de forma remota. Mas o fazemos certos de que esse Jesus é poderoso para nos sustentar. Não é uma imposição. É um prazer e privilégio participar desse momento. Você que nos visita, não se sinta constrangido. Se desejar participar, é uma alegria que o seu coração seja tomado de plena alegria em fazê-lo e que todas as suas necessidades sejam supridas. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Louvemos ao Senhor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus.
de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Receber a bênção, queridos. E o Senhor te abençoe, te guarde. E o Senhor faça resplandecer, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê, e te dê paz. Quero enfatizar o convite que foi feito antes do início da nossa aula de hoje. Próximo domingo, 9 horas da manhã, culto em comemoração aos 504 anos da Reforma Protestante. Logo após o culto, nós vamos ter o retorno da nossa escola bíblica presencial. Não deixe de estar presente. A aula será sobre a história da Reforma Protestante. À noite, às 18 horas, nós teremos um culto especial também, um culto gravado, e a mensagem vai ser uma mensagem especial, feita a partir das suas perguntas, das suas dúvidas. Por isso, não deixe de colocar a sua dúvida, a sua pergunta sobre a Reforma Protestante aí no chat desse vídeo, ou nos comentários, ou ainda você que é membro da igreja, você pode fazer a sua pergunta via grupo de comunhão da igreja. E assim, nós vamos estar preparando uma aula respondendo as perguntas que forem feitas. Um grande abraço e até o próximo domingo, 9 horas da manhã e às 18 horas. Um grande abraço.